estamos de volta com você. Então vamos também continuar esse assunto dessa mudança, dessa transição toda que estávamos falando? Esse final de ciclo, Celina, de que a Bíblia fala e que ela chama de juízo final, o que prova para nós, inclusive, que o juízo após a morte do corpo, de que Paulo fala, ele diz assim, o que importa é que nós nos apresentemos ao tribunal de Cristo e recebamos o prêmio pelo bem que tivermos feito e recebamos o mal como, eu falei pena, né? Desculpem, vocês telespectadores, desculpem, e você também, Celina. O que Paulo diz é o seguinte, o que importa é que nós, após a morte do corpo, nos apresentemos ao tribunal de Cristo e recebamos o bem, a felicidade, pelo bem que tivermos praticado com o corpo e recebamos o mal como pena do mal que fizemos. É a lei de causa e efeito aí. Mas não é definitiva essa situação nossa após a morte. Prova disso é que há o juízo final, porque as vidas, ou melhor, as reencarnações continuam, a nossa evolução continua. E esse juízo final que você cita é exatamente o quê? Esse juízo final é a tal da separação do joio e do trigo de que Jesus fala. Agora, essa separação, nós temos que entendê-la não como castigo, mas como uma coisa necessária para o espírito, que no caso aí representa o joio. E ele vai ser separado para o bem dele e para o bem dos que ficarem aqui. A afinidade espiritual que vai nos puxar para o local adequado. Exato, porque o mundo espiritual, ele lá tem uma ordem assim, semelhante atrai semelhante. Sim. Então, os espíritos que se separarem, representados pelo trigo, eles não vão ficar nesse mundo aqui, que será um mundo em que, como diz Isaías, profetizando, será um mundo de fartura, um mundo em que jorrarão o mel e o leite. Então, é um novo mundo. Aliás, Isaías fala até em novo céu, em nova terra. Então, é o período dessa separação. Agora, os grandes teólogos da Igreja Católica estão dizendo a respeito dessa separação, que inclusive os do joio são representados pelos cabritos. E os eleitos, os bons, serão representados, ou melhor, são representados pelas ovelhas, não é? Nós temos isso lá. Os cabritos para a esquerda e as ovelhas para a direita. Aí entra uma questão que nós temos que entender na visão, vamos dizer, legítima, real, do que Jesus quis dizer. Por que ele chamou os eleitos de ovelhas? Porque no inverno lá do Oriente Médio, ele é muito rigoroso. E então, as ovelhas que têm a sua lã, uma espécie de colchão, protegendo a elas do rigor do inverno. Elas não precisam de proteção. Então, o que acontece? Os pastores, no inverno, à noite, por causa do rigor do inverno, eles recolhem as ovelhas no curral. Senão elas, os cabritos, desculpem, as ovelhas, elas não precisam de serem recolhidas no curral pelos pastores, porque elas têm a lã protegendo a elas. E os cabritos, com aquela pele fininha,
Se eles ficarem no tempo, eles vão morrer durante a noite. Então, eles, sim, são recolhidos no curral para ficarem protegidos. E por que as ovelhas representam os eleitos? Porque, vamos dizer, passaram pelas experiências aqui por várias reencarnações, então elas não precisam de proteção. Agora, os cabritos, figuradamente, precisam da proteção, do recolhimento, porque se eles ficarem no tempo, eles vão morrer. E aí, então, eles vão para outro mundo, porque não passaram, tomaram bomba. Eles vão para outro mundo e lá eles vão viver na vibração própria deles, de, vamos dizer, não terem praticado, vivenciado a mensagem do Evangelho que Jesus trouxe. Então, essa separação do joio do trigo, o joio representado pelos fracos, os cabritos, é para o bem deles. E os eleitos vão ficar aqui no mundo, e que nós chamamos aí muito de transição. Essa transição é esse momento em que está acontecendo lentamente essa transferência dos não eleitos, dos representados pelo trigo, que vão para outro mundo, outros mundos mais atrasados. Agora, um dia eles vão vir para cá, quando eles estiverem na sintonia, vamos dizer, de vivência do Evangelho. Mas, por enquanto, então, eles não vão ficar aqui. Então, essa separação, isso deve ficar bem claro. Não é para sofrimento deles, é para o bem deles. E lá eles vão ser um Einstein, um Newton, da lei da gravidade, e eles vão ser um Heisenberg, da teoria das incertezas, porque eles vão levar a experiência daqui para lá. Agora, moralmente, eles estão atrasados, então eles não poderão ficar mais aqui. Então, é isso que Jesus quis dizer com essa separação dos cabritos, que representam o joio, e das ovelhas, que representam os eleitos. E lembrando que castigo vem da palavra castigare em latim, que é um verbo, e que significa purificação. Daí a palavra castidade vem também de castigare, e que representa o quê? Pureza, e não bem castigo. Tá certo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já já voltamos.